Eu quero trazer uma informação muito importante de apuração da nossa querida Janaína Camilo, que está em Brasília acompanhando esse processo desde o começo, e essa ação e o julgamento. E a Janaína acabou de contar ali no feed, que é a nossa parte ali com os comentários dos analistas e repórteres, de que haveria a possibilidade de uma conclusão desse julgamento ainda nesta quinta-feira, com definição da dosimetria de penas, para diminuir um pouco o impacto do voto do ministro Luiz Fux, que foi bastante extenso nessa quarta-feira. Jana, detalhe para a gente essa tua apuração. Bem-vinda. Muito boa tarde, Evandro. Boa tarde a todo mundo. Pois é, exatamente. É uma estratégia, viu? É uma estratégia ali, tanto do próprio STF ali, da comunicação do STF, da equipe ali que cuida de toda a parte ali de imagem do STF, como dos próprios ministros da primeira turma, tirando o ministro Luiz Fux. Uma estratégia de que esse julgamento seja mesmo logo encerrado o quanto antes, se possível ainda hoje. Então, por isso, o ministro Cristiano Zanin, agora ele está no meio do voto dele, a ideia é que ele termine, não dure muito tempo. O voto do ministro Cristiano Zanin, a ministra Carmen Lúcia também votou por pouquíssimo tempo, né? Um pouquinho mais ali de 2 horas, ou 2 horas ali a ministra falou ali do voto dela, né? Condenando Jair Bolsonaro por todos os 5 crimes, enfim, já adiantou que vai fazer algumas ressalvas com relação à dosimetria sobre alguns réus. E isso ali fica no final, essa discussão toda da dosimetria fica no final. E agora o ministro Cristiano Zanin ali também dando o voto dele, não deve durar muito, justamente porque a estratégia dos ministros ali da primeira turma, do ministro Flávio Dino, junto com o ministro Alexandre de Moraes, junto com a ministra Carmen Lúcia, junto com o ministro Cristiano Zanin, é que eles finalizem esse julgamento quanto antes, se possível ainda hoje, para evitar que continue repercutindo o voto do ministro Luiz Fux, que foi um voto muito extenso, muito longo, um voto de um dia inteiro, completamente divergente dos outros ministros que haviam votado até então e que foi muito positivo para a direita, né, Evandro? Especialmente ali nas redes sociais, ontem, on fire as redes sociais ali da direita, especialmente da direita bolsonaristas, com vários recortes de vídeos do voto do ministro Luiz Fux. Então foi um voto muito positivo para a direita e isso pegou de uma certa forma negativamente para o STF, para os outros ministros que não têm esse mesmo posicionamento do ministro Luiz Fux, que realmente querem essa condenação de Jair Bolsonaro e dos outros réus. Então a ideia é que essa repercussão que foi positiva para a direita finalize logo, seja logo interrompida com a condenação ali, já finalizando o julgamento, encerrando o julgamento com a condenação definitiva, não definitiva, porque cabe recurso, né, Evandro? Mas pelo menos hoje a condenação ali de Jair Bolsonaro e dos outros réus. Então o ministro Cristiano Zanin, votando agora, ele já votou para condenar os réus pelo crime de organização criminosa armada, diferente também do voto do ministro Luiz Fux. Ele disse que realmente há sim indícios de que houve esse crime por parte dos 8 réus e também já votando com relação aos 2 crimes de dano qualificado e deterioração, dano qualificado do patrimônio e deterioração do patrimônio público tombado, que são 2 crimes que são referentes especificamente aos ataques do dia 8 de janeiro, a depredação dos 3 prédios públicos, né? Porque no voto do ministro Luiz Fux ontem, ele disse que os réus, eles não podem ser condenados por esses 2 crimes porque eles não podem ser responsabilizados por crimes cometidos por terceiros, por outras pessoas, que foi no caso ali do 8 de janeiro, os 8 réus não estavam ali fisicamente depredando os prédios públicos. Mas o ministro Cristiano Zanin hoje, tanto como no voto da ministra Carmen Lúcia, ela também entendeu que o fato de não haver vínculo entre esses réus e as pessoas que estavam aqui no 8 de janeiro não quer dizer que eles não possam ser responsabilizados por dano e por deterioração, porque a ação desses réus acabou dando esse resultado que acabou ali eclodindo no 8 de janeiro, com a depredação dos prédios, enfim. Então, muita atenção com relação ao dia de hoje, viu, Evandro? Porque pode ser que o dia de amanhã tem 2 sessões marcadas, uma pela manhã e uma à tarde. A ideia até então era realmente utilizar pelo menos a sessão da manhã, a da tarde ficaria ali como garantia. Mas com o voto do ministro Luiz Fux de ontem, a ideia realmente é encerrar isso tudo ainda hoje. Vamos esperar, vamos ver. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Isso é muito relevante e é interessante a gente perceber, né, que algo que deveria ser típico ali no Supremo Tribunal Federal, que é a divergência de um ministro, por causa dessa divergência ter sido muito
digamos, ampla em relação ao que os outros ministros discutiam ou trouxeram em seus votos, há meio que uma tentativa de, digamos, comitê de crise ali no Supremo Tribunal Federal, né? Ficou uma imagem, digamos assim, que poderia prejudicar a maneira como os ministros se manifestam em torno desse processo. Agora, 5h26, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês, exatamente porque você tem algumas pequenas divergências dos ministros que votaram pela condenação em termos de dosimetria, de participação de alguns integrantes do chamado núcleo crucial, mas no caso do ministro Luiz Fux, é uma visão completamente oposta a tudo que foi trazido pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações da Polícia Federal e do que foi relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, essa divergência, Gani, você entende que ela poderia levar ao encerramento, digamos, mais apressado desse julgamento? Olha, eu acredito que sim, baseado inclusive na ótima apuração da repórter da Janaína Camelo, que trouxe aí em primeira mão para a gente isso. Em relação a esse comitê de crise, fica muito claro, né, Evandro, numa imagem. Agora há pouco, acompanhando aqui as imagens pela Jovem Pan, o ministro Zanin, ele abre uma discussão ali no seu voto. E logo em seguida, quem que participa dessa discussão? A ministra Carmen Lúcia, o ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes. Quem é que fica calado nesta discussão? Inclusive, de cabeça baixa aqui, como bem observou o Piperno, o ministro Luiz Fux. Então, mostra numa imagem o Supremo, ou pelo menos a primeira turma, bem dividida, pelo menos, né, a divisão aí 4-1. Sabe que na hora que eu acompanhei essas situações em que eles fizeram comentários e o ministro Luiz Fux ficou em silêncio, eu até pensei, será que ele está, digamos assim, oferecendo aos seus colegas aquilo que foi dado a ele, que é o silêncio enquanto ele manifestava o seu voto, porque isso ficou combinado e o ministro Luiz Fux falou sem nenhum tipo de intervenção ao longo de horas nesta quarta-feira, diferentemente da ministra Carmen Lúcia, que inclusive até fez umas brincadeiras, né, com críticas dizendo, nós mulheres ficamos caladas por 2000 anos, agora a gente precisa falar. Então, por favor, se adiante, ministro Flávio Dino, porque eu quero concluir o meu voto. Usando a mesma brincadeira depois com o ministro Alexandre de Moraes. Luiz Fux ficou em silêncio. Ou era uma maneira de retribuir o silêncio que ele obteve também, ou, de fato, não havia clima para falar, Fábio Piperno. Aquela intervenção dele no início do julgamento, na terça-feira, acho que foi feita de uma forma muito ríspida, quando ele falou, olha, nós combinamos lá atrás que não ia haver a parte e tal, né? E eu não vou conceder a parte para ninguém, já vou antecipando aqui, porque depois a gente perde aí a sequência do voto. Então, a forma como ele introduziu esse tema, eu diria que foi muito seca, muito dura. E hoje, claramente em um recado a ele, quando o ministro Dino pede uma parte no início da sustentação da ministra Carmen Lúcia, ela foi exatamente da contramão e muito dócil, claro, ministro. Aqui pode ter quantas partes se eu julgar necessário. Então. Faltou só dar uma olhadinha pro lado, assim, né, Piperno? O recado foi muito direto.